agora que aprendemos um pouco aí a respeito da antropologia, o resumo aí do que trataremos, dentro da ideia do criacionismo ou do teísmo, diferente do ateísmo que não crê em Deus, o teísmo é que tem a sua fé e Deus criou tudo e nada existia antes dele, tá bom? Que é o que nós praticamos, nossa fé pratica, que Deus é o criador de todas as coisas, tá bom? Aqui falaremos um pouco a respeito das fases da criação, tá bom? A primeira coisa que Deus cria na criação não é céus e terra. A primeira coisa que Deus cria é o princípio. O princípio é uma lacuna na eternidade, no espaço-tempo, que Deus já existia antes dele. É por isso que Isaías diz, antes que houvesse dia, ele já era. Ninguém pode escapar das suas mãos, porque operando ele, quem impedirá? Então, Deus é um ser que já existe antes da própria criação. Antes do princípio, ele já era, tá bom? Falar que Deus existe é um pouco complicado, até porque tudo que tem existência, uma hora finda a sua existência. Essa caneta existe, por enquanto, mais uma hora ela vai virar pó, vai se resumir ao pó e vai parar de existir. Deus não é um ser que ele partiu de um princípio de existência e aí, depois de um tempo vai parar de existir. Ele não existe, ele é. Até porque quem é não está no tempo de existir, tá bom? Ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Ali a tradução para o nosso português ficou eu sou o que sou, mas na verdade eu sou o que serei, ou serei o que serei, tá bom? Porque ele está no passado, no presente e no futuro, ok? Ele era, ele é e ele há de vir. Ele é o começo, meio e fim. Então Deus não é um ser que existe, ele é, tá bom? O que é não é transitório, o que é, ele é permanente, ok? Então antes do princípio Deus já era, antes da criação ele já era, e Deus aparece no cenário criando os dois espaços-tempo, os dois planos, tá bom? O plano da eternidade, e criou Deus os céus, e o plano aqui superficial, terreno, a terra. Ali ficaria no princípio, Bereshit, tá bom? Bereshit. B-E-R-E-S-H-I-T. Bereshit. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit, criou, vem do verbo bara, tá bom? Criação. Bara significa criar a partir do nada. Deus é o único ser que tem o poder de criar a partir do nada. Todos nós formamos. Para formar esse caderno, uma árvore precisou cair, tombar, e por aí vai. Então tudo tem uma matéria para formação. Deus não precisou de matéria. Ele criou a partir do zero, a partir do nada. Então, criar é um verbo que só pode ser dito por Deus. Todos nós só formamos, tá bom? A partir de algo. Então Deus criou para o verbo criar, só dele, os céus e a terra. Céus no hebraico, Shamaim. Shamaim está no plural, porque não é um céu, existe mais de um céu. O céu que nós vemos com as nuvens, aonde o avião passa, aonde a companhia aérea te coloca, o céu das galáxias, onde está a estrela, planetas e por aí vai, e o céu dos céus, onde está o trono de Deus. Então existe mais de um céus e por isso o verbo Shamaim, que é plural, tá bom? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, bom? Que ele conheceu um homem, está referindo-se a ele mesmo, e esse homem foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis de Deus. Então está falando dele mesmo, só que não se diz de uma terceira pessoa, mas é o próprio Paulo, e ele testemunha que existe mais de um céu, o céu dos céus. Existe o céu normal, céu galáctico e o céu dos céus, tá bom? Então, Shamaim, Majum, Bereshit, Bara, Elohim, Shamaim, Etz, que é terra, tá bom? Veretz Yatá. No princípio criou Deus céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia.
tá bom? Nós temos duas linhas de raciocínio quando falamos que a forma era sem forma, a Terra era sem forma e vazia, perdão. A primeira linha de raciocínio é que nós temos que entender que no primeiro verso, Deus criou uma terra perfeita e os céus perfeitos, até porque tudo que Deus faz é em perfeição. Deus não faz nada quebrado pela metade ou que não presta, tá bom? Estragado. Então, sem dúvida alguma, Deus criou na perfeição os céus e a terra, ok? Só que no verso 2 vai dizer que essa terra que Deus criou no verso 1 em perfeição agora está sem forma, vazia e com trevas. Então, uma linha de raciocínio dentro da teologia é que existe um espaço-tempo muito grande entre o verso 1 e o verso 2, e nesse espaço-tempo existe a queda do diabo e seus anjos, e com o impacto da queda, a terra se transformou sem forma e vazia, e ali havia trevas, tá bom? Ali havia trevas, porque em Deus não existe trevas e nele mora luz, isso que a Bíblia diz. Então, eles creem que por esse processo de queda, tá bom? Acontece aí essa transformação de uma terra perfeita em uma terra sem forma e agora vazia. E a segunda linha de raciocínio está no sem forma e vazio, que vem do hebraico tohu vavhu, T-O-H-U-V-A-V-H-U, tohu vavhu, que é vacuidade. O que é vacuidade? Vacuidade é diferente de deformidade. Eu pego esse papel aqui e está perfeito, o amasso entra em deformidade. Agora ele é um papel deformado, mas ainda continua sendo papel, tá bom? Mesmo deformado, ainda é um papel. Vacuidade é não existir esse papel. Então, o termo usado para aqui não é deformidade, é vacuidade. Então, outros creem, baseado nessa linha de pensamento e raciocínio, que a Terra já era desse jeito, tá bom? Já era sem forma e vazia. E aí entra a nossa parte do criacionismo, como a Terra começou a ter forma, tá bom? O ateísmo vai atribuir a Big Bang, evolucionismo, teoria do Charles Darwin, né, de evolução e por aí vai. Porém, nós temos uma forma de explicar, e eu coloquei aqui, ter uma sátira, tá bom? Uma forma de explicar como que Deus começou a formar as coisas. Compara-se a criação de Deus como uma galinha que choca ovos. Isso mesmo, como uma galinha que choca ovos. Quando a galinha bota o seu ovo, ainda não é um animal que está dentro dele. É apenas clara e gema. Então o animal que é um pintinho e se torna depois um animal grande, tá bom? Começa dentro de um ovo que ainda é clara e gema. E o que a galinha faz para essa transformação de clara em gema? O processo de chocar. A galinha choca os ovos. Então a galinha sobe em cima deles e começa a chocar. Chocar tem dois processos: aquecer e proteger. Ela choca para proteger contra os predadores de roubar o seu ovo, a sua criação, e aquecer, tá bom? No processo do aquecimento, a clara e a gema vão enfervescendo e ali vai se misturando com o aquecer da galinha, né? A dona da criação, a dona dos ovos, e aí começa a criar pico, pena, pata e por aí vai. Então, no processo de chocar, aquilo que é clara e gema cria uma forma, o que é sem forma e vazio. Só clara e gema começa a criar uma forma. E eles comparam esse mistério como o mistério do Espírito, no verso 2, Gênesis capítulo 1. A terra é sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre as águas, como se fosse uma galinha aquecendo e protegendo. O Espírito aquecia e protegia sobre a terra que era sem forma e vazia, e aquilo que é sem forma e vazia, vacuidade, começa aí a criar, tá bom? Luminar maior, luminar menor e por aí vai. Tá? Então, por isso que depois do aquecimento do Espírito, do chocar do Espírito sobre as águas, a voz de Deus brada e diz: haja luz, e ali aparece toda o desencadear da criação, tá bom? E disse Deus: haja luz. Deus usando a primeira vez o verbo bara, criar, tá bom? E ele diz sobre a luz. É interessante nós pararmos para pensar que o Sol, se pararmos para fazer um panorama da criação aqui em Gênesis,
o sol aparece somente no dia 4, ou no quarto dia, a partir do versículo 14. Então, se Deus diz haja luz e o sol não existe ainda, e só vai existir no quarto dia, que luz é essa? Essa luz é o próprio Cristo, tá bom? Porque João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e fez carne e habitou no meio de nós, e vimos sobre ele a glória como a de unigênito do Pai. Ele veio para os dele não receberam, mas todo aquele que o recebeu, os deu poder de ser chamado filhos de Deus. Ele era a luz dos homens, é o que João diz. Então, Cristo é a própria luz que emana de Deus, emana do próprio Deus. É por isso que no Apocalipse diz que lá no Nova Jerusalém, no céu, não precisará diretamente de luz de sol, de candeeiro, nem de lâmpada, porque a luz do Cristo alumina toda a cidade. Então Cristo é a luz dita por Deus aqui em Gênesis. Haja luz, Cristo foi a luz, tá bom? Cristo foi ali a luz. Passando disso, nós devemos perceber alguns aspectos da criação. Quando Deus diz, após fazer luminar maior e menor, ok? Disse aos céus ou às águas, formem segundo a sua espécie, diretamente. Deus não cria pássaros, preste atenção, diretamente. Deus não cria pássaros, aves, peixes, tá bom? Deus dá uma ordem para os céus ou para as águas e elas criam segundo a sua própria espécie. E é assim também com a terra. Dê semente segundo a sua espécie, e ali surgem as árvores. Porque toda a criação está enraizada na sua origem, tá bom? É por isso que se tirarmos um pássaro e colocarmos numa gaiola e impedimos ele de voar, ele não viverá tão bem quanto nos céus. Ou tirarmos um peixe da água, ele morrerá em poucos tempos. Ou tirarmos uma planta da terra, literalmente, tá bom? Sem terra, sem raiz, ela morrerá. Porque tudo fora da sua origem acaba morrendo. Então, a origem de uma planta é a terra, de um peixe a água, de um pássaro é o céu, e longe da sua origem, primariamente aí acaba morrendo, tá bom? Toda a criação, ok? E por que eu falei isso? Para nós conseguirmos entender mais um pouco. Só vou tirar uma foto aqui. Nós entendemos mais um pouco a respeito da criação do homem, da humanidade, tá bom? Vamos lá. Adão ou Adam ou humanidade, tá bom? Ou humano. Nós temos que fazer um panorama aqui, primeiramente, que a criação de Adão, ela pressupõe de 2 versículos, tá bom? Gênesis capítulo 1, no verso 27, Gênesis capítulo 2, no verso 7. Porém, são paradoxos, porque aparentemente são a mesma coisa, mas não é de fato. Em Gênesis capítulo 1, vou ler aqui com vocês, acompanha aí, Gênesis capítulo 1, no verso 27. Deus, portanto, criou, a minha versão é King James 1611, então vai estar um pouquinho diferente da Almeida, tá bom? Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Vamos lá, criar. Vou anotar aqui. Criar, do verbo criou, tá bom? Ou ao contrário, criar. Gênesis 1, 27 diz que Deus criou
Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor formou o ser humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ok? Vamos lá. Aqui. Gênesis 1, 27. Criou. Gênesis 2, 7. Formou. É a mesma coisa, Isaac? Parece a mesma coisa, mas de fato não é. Tá bom? Deus primeiro cria o homem. Deus não cria o homem usando uma matéria. Tá bom? Deus cria o homem em si, nele mesmo. Deus cria o homem primeiro dentro dele. O homem primeiro é um plano de Deus que está no seu consciente, internamente dentro dele. Deus cria o homem nele. Prova disso, Atos capítulo 17, no verso 28, está escrito assim: porque nele, Deus, tá bom? Nele, a origem ali é encaminhada a Deus, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Vivemos, nos movemos e existimos. Então, como eu expliquei a você, assim como a origem de um peixe é a água, de um réptil ou das plantas é a terra, o pássaro é o céu, e tirando esse indivíduo, essa planta, esse pássaro, esse peixe, essa árvore, por aí vai, da sua origem ela acaba morrendo, a origem de um homem é o próprio Deus. E um homem longe de Deus, da sua origem, acaba morrendo, tá bom? Tanto espiritualmente como fisicamente. Só há vida em Deus, porque Cristo disse: eu sou. A palavra eu sou ali remete-se diretamente àquilo que, como Deus se revelou a Moisés, em Êxodo capítulo 3, eu sou o que sou, Yud Re Vav Re, o próprio Deus. Então quando Cristo diz eu sou, ele está mostrando a divindade dele. Ele é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque nele nos movemos, vivemos e existimos. Caminho, verdade e vida. Fechou? Então a nossa origem é Deus, ok? Então a partir de hoje você vai entender aí essa diferença. No 1:27, Deus cria o homem na sua origem, que é o próprio Deus. E no 2:7, Deus pega o pó da terra, não é barro, é pó da terra, forma o homem e ali sopra em suas narinas, tá bom? O sopro é chamado de... Vou apagar aqui para... Acho que dá para escrever aqui no cantinho. Vamos lá. O sopro é chamado de ruach, ou ruach, tá bom? Se escreve com 3 letras: Resh, Vav e Sheit. Resh, Vav e Sheit. Resh, ficaria Sheit Vav Resh. Sheit Vav Resh, porque de frente para trás, tá bom? Sempre aí no hebraico, de frente para trás. Ruach ou ruach significa fôlego de vida e também Espírito de Deus. Então Deus, ele cria dentro dele no 1:27, forma o homem e sopra. Quando eu sopro, eu estou botando para fora aquilo que estava dentro. Expirando, tá bom? Inspirando para dentro, expirando para fora. Então no expirar de Deus, ele sopra nas narinas o ruach, que é fôlego de vida, Espírito de Deus e por aí vai. E ali torna o homem alma vivente, tá bom? Vamos lá. Então, dentro dessa criação de Adão, humanidade, primeiro homem, tá bom? Nós vemos que Deus o cria numa tricotomia, em 3 facetas, 3 núcleos,
três fases dessa vida animada e humana, tá bom? Tricotomia, corpo, alma e espírito, como imagem e semelhança de Deus. Quando afirmamos que o homem é imagem e semelhança de Deus, não se adequa, não tem nada a ver, tá bom? Com o ponto estético da coisa. Então, nós não somos esteticamente parecidos com Deus. Mas quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, foi das suas características, das suas personalidades, das suas pessoalidades, tá bom? Assim como Deus tem emoções, o homem também tem emoção. Assim como Deus é um ser inteligente, o homem também tem inteligência. Assim como Deus é um ser independente, tem o seu livre acesso para escolha, o homem também tem o seu livre-arbítrio, acesso de escolha. É a sua racionalidade, tá bom? O homem é um ser racional. O homem é um ser humano inteligente, ok? Então a imagem e semelhança de Deus são esses aspectos, personalidades, características. Não tem nada a ver com estética, tá bom? Até porque Deus é espírito, não tem nada a ver com estética, ok? Vamos lá. Então, assim como Deus é um ser tricotômico, Pai, o Filho e o Espírito, tá bom? O homem também é um ser criado em tricotomia, três facetas, três fases, três compartimentos: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física e material, aonde tem poder animado de se relacionar com matérias ou com o mundo físico. É o meu corpo, tá bom? É o corpo que se movimenta, o corpo que tem flexibilidade, o corpo que fala, o corpo que senta, o corpo que come. É a nossa matéria, ok? A nossa alma é a parte do eu, intelecto, emocional, racionalidade, sede de sentimentos. Então, tudo que você sente relacionado ao racional, sentimental, é a sua alma que sente, ok? Corpo não sente tristeza, a alma sente tristeza. Corpo não sente alegria, a alma sente alegria. Mas Isaac, quando eu dou um sorriso, eu dou com o meu corpo. Você está respondendo um comando que a sua alma faz. A sua alma está alegre e dá comando ao seu corpo e responde com sorriso, alegria, choro, lágrima e por aí vai, tá bom? Então a alma é a sede de sentimentos, racionalidade e intenções, ok? A palavra intenção vem do hebraico chamado kavaná. O que é kavaná? Por incrível que pareça, kavaná é a mesma palavra usada para coração. Então, toda vez no Antigo Testamento que refere-se a coração, não é o coração material que bombeia sangue, mas sim a emoção, a intenção do coração. Kavaná, intenção do coração. Vou dar um exemplo aqui de kavaná para você. Peraí. Ó, um exemplo aqui de kavaná para vocês entenderem. Caim e Abel. O que Deus pede? Que dê um sacrifício, ambos deem um sacrifício, prestem um culto ao Senhor no mesmo altar, ok? Segundo aquilo que eles tinham. Deus pede uma primícia, ok? Então, Abel vai lá na sua primícia, ele cuidava dos animais, então ele pega a sua primícia e leva até Deus. Um animal, uma primícia. Deus não pede tudo, Deus pede uma primícia, tá bom? Que representaria todo o rebanho. Então, Abel separa o seu melhor e leva. Caim pega um fruto, tá bom? Que não era primícia. Os judeus, a maioria, tá bom? De forma majoritária, acreditam que Caim ele foi tão mal intencionado que ele pegou um fruto que tinha caído de uma árvore e entregou para Deus. E aí Deus se apresenta e diz: aceitei de um e rejeitei de outro. Aí entra a intenção, o kavaná. Por quê?
Deus pede segundo aquilo que cada um tem. Deus não pede para Caim animal e não pede para Abel fruto. Deus pede cada um segundo aquilo que ele tem. Mas a intenção dos dois foi diferente. Ok? E aí o apóstolo João, em uma das suas cartas ou epístolas, responde o porquê. Escrito está: e Caim era do diabo. Está escrito assim: e Caim era do maligno. Então, a intenção do coração de Caim foi errada. Por isso que quando Deus aceita de um, rejeita de outro, automaticamente seu semblante cai. E quando cai, ele não vai contestar contra Deus. Até porque quem não aceitou foi Deus. Ele, se tivesse que debater com alguém, de fato não tinha, porque o mal intencionado foi ele, de fato, se tivesse debater com alguém, haveria ter que debater com Deus, porque Deus não aceitou. Ele vai e mata o seu irmão, porque o seu coração era do maligno. Porque o que tange culto, irmãos, o que tange sacrifício, Deus não olha o tanto que você entrega, mas como você entrega. Antes de Deus olhar para a adoração, Deus olha para o adorador. É por isso que o profeta Isaías diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, o seu kavaná, a sua intenção está longe de mim há muito tempo. É por isso que o mesmo diz: eu não quero que rasgue vestes, eu quero que rasgue o seu coração, que a sua intenção volte para mim. Um exemplo aqui de uma intenção: aquela viúva do Novo Testamento, que todos os fariseus, os irmãos que estavam lá dando oferta no templo, deram o seu melhor, mas não a sua primícia. Deram o seu melhor, mas eles pegaram o que eles tinham, deram uma quantia grande, mas era o que ele tinha. O resto que sobrava. E deu. E aí vem essa viúva com o seu tudo, com a sua intenção em Deus. Deu algumas moedinhas. Cristo adverte que a maior ofertante daquele dia foi ela, porque ela não deu o que sobrou. Ela deu tudo quanto tinha. A sua intenção foi boa. Tá bom? Então o que tange aí é a intenção kavaná. Deus olha para o coração. Então, só para dar um adendo aqui, é por isso que o apóstolo Paulo diz: prestar um culto ao Senhor racional, que vem da alma. Tá bom? Porque a alma que é a sede de tudo. Então, um culto racional é um culto de corpo, alma e espírito. Porque não adianta o meu corpo se levantar no culto, a mão levantar, a boca ser aberta, sendo que a minha intenção não está em Deus. São apenas mão levantada, glória a Deus, mas não vai diretamente para Ele, tá bom? Não adianta aí ter a alma em Deus, sendo que o seu espírito não está ligado com Ele. Porque a alma se relaciona com o corpo, mas o espírito se relaciona com Deus. Okay? A alma não se relaciona com Deus, espírito se relaciona com Deus. Então não adianta o espírito estar em Deus e a alma não está. A alma está, o espírito não está. A alma e o espírito está, mas o corpo não está. Ok? Então um culto racional é um culto de corpo, alma e espírito. Ok? Então essa aí é a emoção ou a alma do homem, e o espírito é aquilo que se relaciona com Deus, a parte metafísica de nosso corpo, aquilo que se conecta, que linka com Deus, tá bom? Por isso que o apóstolo Paulo também diz que o homem carnal não consegue discernir as coisas do espírito. A palavra discernir ali não consegue compreender, porque um homem carnal não compreende as coisas do espírito. Como que alguém que está quebrado na lama ainda levanta a mão, dá glória a Deus? Não pode ser coisa da alma, porque a alma está mal, a alma está quebrada. O corpo sente, mas o espírito está ali levantando a mão, dando glória a Deus, e o homem carnal não discerne isso. É por isso que Cristo diz lá no Getsêmane aos seus discípulos: vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Não é forte, é pronto. Ele está pronto para adorar, se relacionar, se envolver
mas a carne ali no momento tomava conta deles. Ok? Então corpo, alma e espírito, esta é a criação de Deus. E aí encerramos aqui essa primeira parte da antropologia, onde aprendemos a visão do criacionismo, desde a criação, né, do mundo, das coisas, até a coroa da criação, que é o próprio Adão, a própria humanidade, tá bom? Então lembre e deixe frisado o verso de Atos capítulo 17, versículo 28, que só nele nos movemos, vivemos e existimos. Fora de Deus, nós só existimos, mas em Deus nós vivemos, tá bom? Deus abençoe você. Até a próxima aula.